Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por tudo que Deus Ele tem feito em nossas vidas. Há uns dias atrás, uma semana atrás, Deus deu um grande livramento para meu filho mais novo. Ele sofreu um acidente automobilístico, quase morreu. Mas Deus, Ele guardou, mais uma vez, Deus livrou. É a segunda vez que Deus faz isso na vida do meu filho. E eu estou muito feliz, porque o Senhor, Ele guarda aqueles que são seus, né? Nós oramos, e Deus, Ele faz a obra na vida da nossa família. Estou muito feliz. E não só isso, por tudo que Deus, Ele tem feito em nossas vidas. Uma alegria muito grande poder pregar a palavra do Senhor nessa noite. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande da oportunidade que Deus nos concede. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos. Quem trouxe a Bíblia? Levante assim. Quem trouxe a Bíblia? Então tá bom. O pastor perguntou esses dias aí, não tinha muitas Bíblias que levantam hoje. Foi várias, né? A maioria, graças a Deus, né? Mas nós vamos ler alguns versículos, por isso eu perguntei com os irmãos que estão com a Bíblia, que vai ser em algumas partes da Bíblia que nós vamos ler. Gênesis capítulo 13, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo de número 11. Gênesis, capítulo 13, versículos de número 10 e versículo 11. Depois nós vamos lá para o capítulo 19, mas primeiro vamos ler esse versículo. Os irmãos acharam, amém? Vamos ler. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, Abraão e Ló. Capítulo de número 19. Capítulo de número 19, versículo de número 12, 13, versículo 17. Gênesis, depois vamos ler mais um versículo, lá no Novo Testamento. Gênesis capítulo 19, versículos 12, 13, versículo de número 17. Amém? Vamos ler. Então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Versículo 17, que é o tema mais forte da nossa mensagem nessa noite. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás, e não pares em toda a campina, escapa-te para lá, para o monte, para que não pereças. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 5. Segundo Pedro, capítulo 5. Desculpa, não tem 5 capítulos. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículos 6, 7 e 8. Amém? Diz assim: e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado e livrou o justo Ló, enfadado
da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo, habitando entre eles. Afligia todos os dias a tua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que nos use, Senhor, de uma forma especial, para falar com a tua igreja, Senhor. Fala de uma forma especial, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus por essa palavra. Aqui nós vemos um texto muito importante da palavra de Deus, que sei que boa parte dos irmãos já ouviram pregações, ou mesmo leram dentro desse texto, principalmente sobre a história de Ló. E Deus movia nessa tarde meu coração para essa passagem bíblica, e Deus me movia a falar um alerta para a igreja nessa noite. Dentro desse texto e desses versículos que nós lemos como complemento, nós vamos encontrar algumas lições que Deus nos traz através da vida e dos acontecimentos na vida do personagem aqui, Ló. Nós encontramos na Bíblia que Ló foi um homem que estava com Abraão. E a Bíblia nos diz que Abraão, ele prosperou, assim como ele, seu sobrinho, também prosperou. E chegou um momento em que a terra ficou muito pequena para os dois. E aí houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles, quando Abraão viu isso, ele falou: não, nós não podemos continuar essa briga, essa confusão. Existe muita terra ao nosso redor. Então façamos o seguinte: se você falar que você vai para a esquerda, para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a direita, assim tudo bem. Para onde você escolher, no sentido contrário eu vou. E assim é o versículo que nós lemos aqui no capítulo de número 13. Que a Bíblia fala que Ló, ele tinha duas escolhas. Existia um local um pouco mais árido, e existiam as campinas onde era Sodoma, onde era Gomorra. E lá a Bíblia nos fala que tinha muito verde. Era uma região muito próspera, uma região propícia para se criar gado, uma região propícia para se viver com abastança. E os olhos de Ló, já que ele tinha a escolha, ele olhou para aquela região, para aquelas campinas, e ele falou: então eu vou para lá. E assim foi a escolha de Ló. Irmãos, esses dias eu estava aqui numa quinta-feira, e Deus me deu uma palavra para pregar aqui na igreja, sobre escolha. Pregamos aqui sobre escolha. A importância e a necessidade de escolhermos bem. Que as nossas escolhas, as nossas decisões, muitas vezes refletem o nosso sucesso e insucesso lá na frente. Na verdade, aqui nós encontramos, eu não quero taxar, vamos dizer assim, Ló como um homem egoísta. Não é isso. Porque ele escolheu o melhor. Mas Abraão deu essa liberdade para ele. Abraão disse: aonde você escolher, você vai. Porque Abraão, ele sabia que qualquer lugar que ele fosse, a bênção de Deus estava com ele. Abraão já era um homem muito mais experiente do que Ló. Abraão, ele não enxergava já com os olhos humanos, mas ele enxergava com os olhos espirituais. Ele sabia que Deus, ele tinha algo lá na frente muito maior para ele, que não importasse qual fosse a escolha de Ló, aonde ele estivesse, Deus o iria abençoar. Mas Ló, talvez um homem mais jovem, ele falou: não, ele foi para o lado mais fácil. Mas eu acredito, pelo que nós entendemos do contexto, e no versículo que nós lemos lá, no livro na epístola de 2 Pedro, que Ló talvez não conhecia a degradação moral que existia em Sodoma e Gomorra. Então ele foi para aquele lado, ele começou a habitar naquele lugar, ele começou a viver naquele lugar.
Irmãos, e quando eu falo de escolhas, nós vemos que quando Ló chegou, a Bíblia não fala isso, é uma coisa que Deus me fez entender isso. Que Ló, ele teve um choque quando ele chegou naquela cidade. Ele é um homem que conhecia a Deus, ele temia o Senhor, segundo o que a Bíblia fala. Ele conhecia o Deus de Abraão. Ele sabia o Deus que realmente que ele servia, o Deus que os seus pais serviram, ele sabia disso. E agora a Bíblia nos fala que ele começou a se afligir com aquele lugar. Ele teve uma surpresa, talvez, desagradável, mas é o lugar que ele tinha escolhido para viver. Mas a escolha que eu quero falar nessa noite, não é a escolha do lugar aonde ele habitou, mas a escolha que ele teve, de viver naquele lugar, como aqueles homens de Sodoma e Gomorra, ou viver como verdadeiro servo de Deus. E se nós trazemos para os nossos dias, nós olhamos que não existe muita diferença entre os dias de Sodoma e Gomorra e os dias de hoje. Aqui nos fala no capítulo 19, que os anjos apareceram a Ló e disseram: ó, nós temos que tirar vocês rápido daqui, porque o cheiro, o clamor dessa cidade, o pecado dessa cidade, já tem chegado às narinas de Deus. Deus, ele tem ouvido esse clamor, e Deus, ele está descontente com a situação, e foi nos dado a ordem para destruir completamente essa região. Sodoma e Gomorra devem ser destruídos. Se nós lemos algum capítulo anterior, nós vamos encontrar quando Abraão soube disso. Abraão, ele orou ao Senhor, ele pediu para que Deus não destruísse aquela cidade, e ele começou com uma quantidade até que chegou em 10. Se tivesse 10 justos naquela cidade, Deus pedia a Abraão para que Deus não destruía, porém Deus sabia que nem 10 tinha naquela cidade. Aí você imagina a degradação moral daquela cidade. E se nós olharmos ao nosso redor hoje, nós vivemos em um mundo em que o pecado, cada dia mais, ele se prolifera de uma forma acelerada, absurda. Hoje os valores, eles têm sido invertidos, aquilo que muitas vezes, o irmão falou uma coisa aqui importante, irmão Wilson, que hoje, ao invés de se ensinar o jovem a se preservar para o casamento, se ensina a entrar pelo caminho de abusar da sua sexualidade em hora errada, em momento errado. Então são inversão de valores. Nós vemos hoje aqui no próprio Brasil uma briga intensa para que se libere práticas abomináveis para Deus, que é a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo, e são práticas abomináveis diante da palavra de Deus, mas que já existem movimentos fortes no Brasil, que tentam valorizar esses movimentos, valorizar essa situação, e criar até leis que nos limitam a pregar uma palavra como essa. E nós vemos que não é só no Brasil, nós vemos no genérico, em todo o mundo tem acontecido isso. Então cada dia mais nós vemos o pecado tomando conta. Então podemos dizer que hoje vivemos dias como os de Sodoma e Gomorra, que uma das principais práticas era o homossexualismo. E a Bíblia nos fala que aqui Deus agora, aquilo estava tão mal diante de Deus, que Deus propôs destruir aquela cidade. Mas voltando aqui para Ló, irmãos, Ló, ele teve essa escolha. A Bíblia nos fala que ele se afligia a cada dia com aquela situação. E Deus pergunta para mim, e Deus pergunta para você nessa noite: como nós temos vivido em meio a essa geração perversa? Como nós temos vivido em meio a um mundo tão conturbado e tão pecaminoso como nos dias de hoje? Como tem sido o nosso comportamento como cristão em meio a tudo isso? Deus, ele nos faz refletir nesta noite. A palavra que Deus colocou no meu coração foi uma palavra de reflexão. Será o que nós temos feito
o que nós temos feito, contribuído realmente para mudar alguma coisa, porque a ordem expressa de Deus para a nossa vida nessa noite é que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar através do Evangelho de Jesus Cristo. Glorificado é o nome de Jesus. E Abraão e Ló, ele teve essa escolha, e Deus, ele coloca diante de nós essa escolha. E nós encontramos na Bíblia homens que as suas escolhas foram determinantes, tanto para bem como para mal. Nós podemos citar aqui o exemplo de Sansão, que a Bíblia nos fala que ele preferiu abrir mão do seu segredo, pecar contra Deus, do que ser obediente ao Senhor. E quantas vezes o mundo, ele tem tentado nos envolver. Você jovem, principalmente o jovem, o diabo ele tem lançado muitos laços, muitas armadilhas para nos tirar da presença de Deus. Mas nessa noite, no nome de Jesus, não deixe que esses laços venham te amarrar, mas levanta a sua cabeça, porque Deus tem uma obra na sua vida. Glorificado é o nome de Jesus. Mas a escolha é sua. A escolha era de Ló. Ló, ele podia viver uma vida pervertida, ele podia se adaptar aquela situação, ele podia se misturar com aquela situação, mas a Bíblia nos fala que ele era diferente, ele tinha uma vida diferente. Irmãos, e nos dias em que nós estamos vivendo, o Evangelho tem sido banalizado de uma forma tão grande, que hoje não é os crentes que têm que se adequar à palavra de Deus, mas querem adequar a palavra de Deus aos crentes. Então muitas, eu não gosto disso, então eu vou criar uma igreja, eu vou viver numa igreja. Eu estava ouvindo um pastor dizendo isso hoje, que hoje se cria igreja para homossexual. Por quê? Porque se ele não pode, pegam versículos bíblicos isolados, distorcidos, para aceitar essa prática, e vivem dentro daquela igreja como se fosse normal aquilo. Nós vemos que hoje o mundo tem tentado de todas as formas absolver a igreja. Vida cristã, irmãos, é muito mais do que 4 paredes. Vida cristã é muito mais do que você está aqui cantando, do que você está aqui tocando, do que você está participando do grupo da mocidade, do grupo do trabalho com os irmãos, do trabalho com as irmãs. Vai muito além. Ser cristão vai muito além disso. Ser cristão é você ser um exemplo dentro da sua casa, a começar dentro da sua casa, porque infelizmente tem muitos crentes, muitos pais, muitas mães que são crentes dentro da igreja, mas quando chegam na sua casa se transformam, são pessoas totalmente irreconhecíveis. Aleluia. Então primeiro dentro da sua casa você tem que ser um cristão, você tem que ser um exemplo para o seu filho. Você, mulher, tem que ser um exemplo para a sua filha. As pessoas têm que olhar para você e dizer, olhar para a sua casa e dizer, não, aquele lar é um lar cristão, aquele homem, aquela mulher, eles vivem de uma forma diferente. Aleluia. E quando eu falo isso, mas eu não estou me referindo a costume, a roupa, eu não estou falando a isso não, porque alguém pode misturar essas coisas. Eu estou dizendo sobre proceder, sobre viver uma vida diferente em meio a essa geração perversa. Você é a luz do mundo e você é o sal da terra, você tem que brilhar. Já foi falado aqui nesta noite que é muito fácil você brilhar no meio da luz aqui dentro da igreja. Olha para o irmão Reginaldo, olha, o irmão Reginaldo é uma bênção. Olha, o irmão Reginaldo nossa, como é um homem de Deus. Mas ir lá no meu trabalho, e quando vocês me veem na rua, como é a minha vida, como é a nossa vida lá fora, diante dos nossos amigos, diante dos nossos colegas, quem nós somos, que tipo de cristão que nós somos. Glorificado é o nome de Jesus. E mesmo dentro da igreja, que evangelho que nós estamos vivendo. O evangelho muitas vezes que não nos ensina a perdoar o nosso irmão. Ensina sim, mas nós não absolvemos. Estamos dentro da igreja cheio de rancor. Estamos cheios dentro da igreja e não falamos com A, não falamos com B, não temos amizade com esse, não temos amizade com aquele. Não damos a paz do Senhor para aquele, porque eu não gosto dele, porque eu não gosto dela. Vivemos uma vida separada. Aleluia.
Quantas pessoas que não vivem o amor que a Bíblia fala, um amor que une, um amor que faz que eu sinta. Ou, vou usar um exemplo, a Molide aqui, que a Molide sente. Um exemplo aqui, eu posso dar um exemplo, que o Denis sente. Eu tenho que sentir o que você sente, porque esse é o verdadeiro amor de Deus. É o amor que não se preocupa só com o meu interesse, mas com o interesse de todos. Esse é o evangelho verdadeiro, que muitas vezes nós não vivemos nem dentro da igreja. Glorificado é o nome de Jesus, irmãos. É difícil da glória, né? Mas essa é a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. É tempo de nós acordarmos desse sono de indolente que nós estamos dormindo. Aleluia. E dizemos: Senhor, como eu tenho sido, como está a minha vida na presença de Deus? Como está a minha vida na minha escola onde eu estudo? Como está a minha vida aonde eu trabalho? Como está a minha vida dentro da sua casa? Será que eu estou vivendo um verdadeiro evangelho de Cristo? Ou será que sou uma farsa? Deus pergunta para você: você é um cristão? Eu sou um cristão? Ou você é uma farsa? Deus pergunta para você nessa noite. Aleluia. Agora você pode me dizer aqui que, na verdade, Ló, ele tinha toda a possibilidade de se corromper. Ele tinha toda a possibilidade. Porém, ele não se corrompeu. Aleluia. Porque Deus deu testemunho na sua palavra sobre ele. E nessa noite Deus diz para você que é tempo de você acordar. É tempo de você pensar um pouco. E aqui Deus, ele fala para, os anjos falam para Ló: ó Ló, eu tenho que tirar você daqui. Eu tenho que tirar você daqui. E existem 3 pontos, ou subtemas que eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite. Versículo 17, do livro de capítulo 19 de Gênesis. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te. Primeiro, escapa-te por tua vida. Segundo, não olhes para trás. Terceiro, não pares. 3 coisas que Deus falou para Ló. Primeira coisa, escapa-te. Escapar fala de sair com pressa, correr, fugir. E no mundo que nós estamos vivendo, nós temos que fugir de toda aparência do mal. Irmãos, tudo aquilo que possa contaminar a sua mente, que possa contaminar o seu coração, tira da sua frente, fuja, corra, escapa-te por tua vida. Aleluia. Deus, ele tem um projeto aqui na vida de muitos irmãos, mas ele não pode realizar, porque você está envolvido com outras coisas que não agrada a Deus. Aleluia. Deus tem falado muito forte no meu coração o quanto eu tenho que melhorar na sua presença. Deus me cobra muito, irmão. Deus, ele fala para mim constantemente: como que você está? O que você está olhando, o que você está vendo, o que você está fazendo. Deus me cobra. E eu tenho certeza que Deus cobra você também aqui nesta noite, porque Deus quer que você seja perfeito na sua presença. Glorificado é o nome de Jesus. Deus, ele quer fazer uma grande obra na sua vida, mas para isso depende só de você, nem depende de Deus, depende de você. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Escapa, é correr, fugir. A Bíblia nos fala que uma certa vez José, Deus tinha um projeto, vou falar ainda sobre isso, na vida de José, um projeto muito grande. E chegou lá uma mulher, e ela começou a tentar, e ela começou a querer derrubar José. Irmãos, e hoje não é diferente, as mulheres de Potifar estão por aí. E quando eu me refiro à mulher de Potifar, não falo especificamente ainda que envolve isso também sobre mulher, não é isso que eu estou dizendo. Mas com aquilo que vem para te derrubar, aquilo que vem para muitas vezes te aprisionar, porque tem muitos gente que estão aprisionados em tantas coisas. E a Bíblia nos fala que José, ele foi tentado, e aquela mulher constantemente convidava José: José, deita comigo, eu preciso ficar com você, eu preciso ter um relacionamento sexual com você. E a Bíblia nos fala que ela insistia sempre com ele, e ele sempre dizia não. Irmãos, nessa noite Deus diz para você: por mais que o diabo ele te tente, sempre diga não. Fecha as portas para o inferno na sua vida. Fecha a porta para o inferno. Sabe quando nós abrimos a porta para o inferno? É quando nós entramos num site que não podemos entrar. É quando nós usamos aquilo que Deus deixou para a bênção e tornamos em maldição. Colocamos diante dos nossos olhos aquilo que não edifica. É nesse momento que o diabo ele começa a entrar, ele começa a abrir a porta.
É quando nós aceitamos tudo como normal, porque hoje, infelizmente, o crente acha que tudo é normal. Não, eu posso fazer isso, eu tenho uma vida livre, Jesus me libertou, eu posso fazer o que eu quero, irmão. Nós não podemos fazer o que nós queremos, não. Somos livres sim, mas não para pecar. Aleluia, porque a Bíblia nos fala que nós temos que examinar nós mesmos. Nós temos que nos auto-examinar e vermos se aquilo é bom ou não para a nossa vida, se vai nos trazer edificação espiritual, não. Nós falamos, principalmente o jovem, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Irmãos, você está sob a mão de Deus, sobre a sua vida. O Espírito Santo é que tem que dominar o seu coração. E quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele diz que a carne não tem poder sobre a nossa vida, como nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não abra a porta para o mundo, para a sua vida jovem, não abra a porta. Ainda que alguém diga para você, foi falado aqui, mas eu repito isso, diga para você, não tem problema nenhum não, você tem a sua namorada, você pode fazer isso com ela, não tem problema não, diga não, porque Deus ele vai te abençoar nisso, na sua fidelidade. Glorificado é o nome de Jesus, mas eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Diga não, fecha a porta. E a Bíblia nos fala que José, aquela mulher insistia com ela, irmãos, eu quero aqui falar sobre aquela mulher. Naquela época, esses homens que tinham cargos de liderança, eram homens que tinham mulheres escolhidas, não era qualquer mulher não. Bom, imagina aí qualquer modelo famosa aí, mais bela que for, imagina essa era a mulher de Potifar, uma mulher bonita, uma mulher sensual, uma mulher que chamava atenção aos olhos até de José, irmãos. Só que José dizia, não, eu não posso pecar. E a Bíblia nos fala que um dia, ela avançou sobre José. E diz que ela arrancou as suas vestes. E José correu, e José fugiu. E eu quero dizer aqui para os irmãos que ele tinha liberdade para pecar. A escolha estava na mão de José. Porque se José fizesse alguma coisa com aquela mulher, nunca Potifar iria saber. Sabe por quê, irmão? Eu digo isso. Aquela mulher, ela tinha todos os seus criados sobre o seu poder. Se alguém chegasse e falasse, ou um criado chegasse para Potifar, a sua mulher, ela se deitou com José, no mesmo momento, manda matar ele, é mentiroso. Só ela poderia dar aquela versão e ser verdadeira. Então José tinha a escolha sim de cair com aquela mulher, mas a Bíblia nos fala que ele preferiu fugir do que pecar. Então fuja, meu irmão, fuja. Escapa-te por tua vida. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Escapa-te. Muitos estão morrendo espiritualmente por causa disso, porque não tem fugido, porque não tem corrido. Fuja do pecado, daquilo que possa contaminar a sua vida espiritual, possa tirar da presença de Deus. Fuja, corre, meu irmão. É melhor você correr do que você enfrentar e você perder. Glorificado é o nome de Jesus. Tem crente que acha que é super crente, né? Ele quer enfrentar o diabo assim, né? De cara aberta. Cuidado, irmão, muito cuidado. Eu conheci um jovem e ele falava sempre para mim, eu pregava nos trens, preguei muito tempo nos trens, o evangelho dentro dos trens. E esse jovem, ele vinha do mundo, pregava também. E um dia ele falou para mim assim, irmão Reginaldo, eu vou pregar para as prostitutas. E eu falava para ele, moço, ele era muito jovem ainda, eu era jovem também, mas ele era bem mais jovem do que eu. Eu falava, filho, você não está preparado para isso ainda. Você precisa se preparar. Era um jovem solteiro. E ele falava, não, mas eu tenho um desejo no meu coração de fazer isso. De repente esse jovem sumiu do trem, eu nunca mais eu vi, eu pensei que ele tinha mudado de emprego. E um dia alguém me falou, eu perguntei, sabe daquele jovem tal, fulano? Não, você não sabe o que aconteceu. Ele foi pregar para uma prostituta. E a mulher seduziu ele. E ele caiu. Então, irmãos, cuidado com o que você briga. A briga tem que ser de Deus e não de você. Glorificado é o nome do Senhor. Mas a tua parte você tem que fazer. Escapa-te por tua vida. Corre, foge daquilo que possa fazer você pecar. A segunda coisa, não olhes para trás. Porque também tem um lado também aqui que eu quero falar nessa noite. Minha hora está acabando. Quero falar nessa noite, não olhar para trás. Significa muitas pessoas estão dentro da igreja. Aleluia. Mas o coração está lá fora. Está olhando para trás. Aleluia.
Ele está olhando que ele vai ter que deixou Sodoma e Gomorra, ainda tem Campina lá, ainda tem riquezas lá, está como aqueles israelitas que saíram do Egito, lá no Egito ainda tem cebola lá, tem comida em abundância. Sodoma e Gomorra é bonito, tem toda a abundância, eu vou ter que deixar, e está olhando para trás. Cuidado, irmão. Deus, ele te chamou para você permanecer até o fim. Aleluia. Não pare. Deus fala para você nessa noite. Não olhe para trás. O diabo, ele quer te enganar. Ele quer dizer para você que se você olhar para trás, você vai ver coisas melhores. Muitas vezes nós falamos assim, não, quando eu não era crente eu não passava isso. Eu quero dizer uma coisa para você, que o diabo, ele quer te enganar o seu coração, porque o Deus que permite que você passe por prova, por dificuldade, é o Deus que está com você dentro da fornalha de fogo, é o Deus que está com você dentro, ainda que os leões queiram te devorar, ele fecha a boca do leão, ele está dentro da cova junto com você. Esse é o Deus que você serve. Não pare, não olhe para trás essa noite. Não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás, e não pares, não pare, meu irmão. Se passou no seu coração um desejo de sair da igreja, sair da presença de Deus, porque isso é profético, passou assim, no coração de alguém, sair da presença de Deus, Deus disse para você, não saia, porque eu tenho uma obra na sua vida ainda. Aleluia. E muitas vezes nós nos culpamos, dizendo, não, Senhor, a minha vida está tão indigna, eu não posso nem permanecer. Deus, ele te perdoa nesta noite. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que ele falou assim para ele, o anjo falou, escapa por sua vida. E Deus também, eu quero dizer uma coisa para encerrar essa mensagem, porque minha hora já foi embora. Que o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, aonde habitava Ló, é o mesmo Deus que preparou uma outra cidade para que ele morasse. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Glorificado é o nome de Jesus. O melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Quando você deixar tudo para trás, Deus tem o melhor para você. Glorificado é o nome de Jesus. Eu falei aqui sobre José. José, ele fugiu, não fugiu? Glorificado é o nome de Jesus. Mas nós temos lá na frente José sendo exaltado pelo Senhor. Nós vemos José agora, Deus colocando ele na condição de quê? De governador. Por quê? Porque ele renunciou, porque ele fugiu. Nós vemos um outro exemplo na Bíblia, o exemplo de Daniel. Nós vemos Daniel, quando ele foi levado cativo, foi dado uma porção do rei para ele. Ele dizia, não, eu não vou me contaminar com a porção do rei, não. Eu quero comida diferente, porque eu sou um servo de Deus. E Deus fala para você nesta noite, não aceita aquilo que o diabo ele serve na mesa para você, mas diga não, Deus tem coisa melhor para a minha vida. Glorificado é o nome de Jesus. E diz a Bíblia, nos fala que ele abriu mão daquilo. E sabe o que Deus fez? Aleluia, com Daniel também colocou ele como governador. Então nesta noite, que Deus possa continuar falando no seu coração, mas guarde essa palavra, que você tem que escapar, é você que tem que correr, é você que tem que fugir. Deus, ele pega pela sua mão, mas quem tem que correr é você. Deus abençoe, no nome de Jesus.